com esta paz do Senhor Jesus nesta manhã, o qual o nosso Deus, Ele está aqui neste lugar. Ele se faz presente aqui. Nós já sentimos a sua presença, porque o maior milagre, irmãos, já aconteceu nesta manhã. Porque o maior milagre é quando uma vida, ela ou vem para Jesus, ou aceita Jesus, e a palavra do Senhor, ela diz que é mais difícil, irmã Jeane, uma vida voltar para Cristo do que aceitá-la pela primeira vez. E neste momento, nesta manhã, nós já recebemos aqui que uma vida, ela voltou para Jesus. Ela não aceitou, ela voltou. Oh, xarabacantarabasodecomanayassé. Então, neste momento, nesta manhã, nós, como igreja, nós temos que nos alegrar. Eu não sei como você chegou, mas nós chegamos e estamos aqui para adorar esse Deus que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem colocado esta palavra no meu coração. E nós viemos à casa do Senhor, irmãos, não para receber oportunidades, mas nós viemos para adorar, né? Louvado seja Deus, para adorar, porque nós somos adoradores do Senhor. Mas nós não podemos nos acovardar quando nos é dar uma oportunidade para nós falarmos deste Deus tão grande, deste Deus maravilhoso, que tem feito prodígios e maravilha no nosso meio. Tem feito aqui neste lugar e tem feito fora deste lugar. Amém? Livro de Jó. Eu peço que as irmãs, os irmãos, você que está aí na live também, nos acompanhe com esta palavra no livro de Jó, capítulo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e convidava as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Decorrendo o torno do dia de seus banquetes, havia Jó a seus filhos e os sacrificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de cada um deles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que, versículo 6, eu quero que os irmãos, chamar a atenção dos irmãos agora para esse versículo. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles,
Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, temes a Deus? Acaso não o cercaste com... A minha tradução é diferente, irmão, da sua, viu? Acaso não o cercasse com cerbe, ou seja, com cerca, e ele, a sua casa, e tudo quanto tens, a obra de tuas mãos, o tens abençoado, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Glória a Deus. Temos aqui um texto, irmão, da palavra, o qual, se os irmãos têm observado, é uma palavra bastante conhecida. Eu costumo dizer que toda palavra é conhecida da igreja, porque aqui nós temos aprendido, nós temos sido ensinados. E eu costumo dizer que toda a palavra, ela é conhecida da igreja. Amém? Então, aqui nesse texto, nós lemos em Jó, o qual eu quero já dizer nesta manhã que foi o próprio Deus, irmãos. Foi o próprio Deus que deu testemunho de Jó. E há uma pergunta, uma interrogação nesta manhã para mim e para você, para nós, igreja, e para você que está aí na live. Se Satanás chegar diante do Senhor nosso Deus e perguntar a meu e a teu respeito, qual será a resposta do nosso Deus a nosso respeito, igreja do Senhor, nos últimos dias? No dia chamado hoje, porque nós lemos aqui que quando subiu os filhos de Deus, ou seja, quando a palavra fala que os filhos de Deus subiram à presença de Deus, está falando dos anjos. Dos anjos que são enviados do céu para a terra, para nos guardar, para nos dar livramento a todo momento. Aqueles que nós vimos e aqueles que nós não vimos. Mas a Bíblia diz que tem anjo ao nosso redor, nos guardando. E a Bíblia também diz que ao nosso derredor há um leão bramando para nos destruir a todo momento. Então aqui nós encontramos um homem, o qual Deus, o próprio Deus, deu testemunho dele. Quando os filhos de Deus subiram, diz o texto que Satanás também subiu no meio deles. E agora Deus pergunta para Satanás:
Satanás, de onde tu vens? E ele diz, responde para Deus, eu venho de rodear e passear por onde, igreja? De onde, igreja? Na terra. E será que Satanás estava rodeando e passeando na terra, fazendo o quê? A outra pergunta para você nesta manhã. Observando a mim e a você. Observando os meus e os teus feitos. O que eu e você estamos fazendo. Xaraba cantaraia sobe comanaiassé. Mas aí Deus tinha a resposta para dar a Satanás. Ele disse, olha, tu viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que tem se desviado do mal. Aí ele vai e começa agora a relatar, a dizer, também Deus, quem dera, o Senhor deu tudo a ele, o homem é rico. Tem muita gente a seu serviço. Tu também colocasse uma cerca, protegendo tudo quanto é dele. Porque a Bíblia diz, o texto diz, irmão, que Jó era um homem respeitado. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó, além de ser um homem rico, ele era um homem que tinha muita gente a seu serviço. Mas tudo estava guardado e protegido, porque aqui Satanás diz, olha, mas se tu tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar na hora, na tua face. Então Deus disse, olha Satanás, então vai. Eu entrego tudo, todo quanto é dele, eu entrego nas tuas mãos. Ou seja, Deus disse, eu conheço o meu servo Jó. Quando a palavra fala de homens, aqui na Bíblia ou de mulher, irmãos, a palavra está falando para homens e para mulher. Só que tem aquele versículo ou texto que fala diretamente de homens. Outros falam diretamente de mulher. E nesse texto aqui, Deus está falando sobre Jó. Vai e toca em tudo que ele tem. Agora tem uma coisa, tu só não vai tocar no coração dele. Oh, aleluia. E o texto diz que Satanás saiu da presença de Deus. E ele agora foi fazer tudo quanto ele queria, porque ele observava Jó. Ele viu que Jó era um homem que, apesar de ser rico e ter toda a riqueza, todo o povo do Oriente se sentava para ouvir Jó falar. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que entender uma coisa. Nós temos que procurar pessoas para andar conosco ou para estar ao nosso lado. Pessoas que nos levantem, pessoas que nos coloquem para cima e nunca para baixo. Apesar de Jó ser uma pessoa muito importante e rica, possuir muitos bens, ele era uma pessoa que, se você for continuar a ler,
Ele era uma pessoa que se sentava e muitas pessoas se sentavam ao seu redor para ouvir Jó falar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto que nós lemos, nós encontramos Deus dando testemunho de Jó. Então, nesta manhã, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, igreja do Senhor, como é que nós estamos diante do Senhor? Como é que nós estamos nos comportando diante do Senhor? Porque não é apenas você dizer que serve a Jesus, que faz a obra do Senhor, mas se faz necessário o meu comportamento, o teu comportamento, as nossas atitudes, porque quem vai dizer quem sou eu e quem é você são as nossas atitudes. Xarabacantarabaçodecomanai. Quais são as tuas atitudes nos últimos dias? Como está a tua vida diante do Senhor? Irmã, porque nós estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, é muito bom. Nós estamos aqui louvando, glorificando e exaltando, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é bom, porque Ele é grande e Ele é bom mesmo, e nós temos que dizer, mas será que nós, irmãos, através das nossas atitudes, nós estamos dizendo que o Senhor é bom e Ele é grande mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não precisou que Jó fizesse nada, porque foi o próprio Deus. Porque para te justificar e para me justificar, igreja do Senhor, não precisa que eu e você abra a boca para dizer nada. Mas se nós estivermos andando na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, está dando testemunho do Senhor, é Ele quem vai nos justificar. Então, nesta manhã, aqui Deus, Ele dá testemunho de Jó. E agora, irmãos, o que nós encontramos aqui é que Satanás agora sai e ele vai fazer aquilo que Deus disse, vai Satanás, tira tudo quanto ele tem. E ali ele começou a tirar primeiro os bens de Jó, tudo quanto Jó tinha, e por último, irmãos, por último, irmã Jeana, irmã Érica, irmãs, por último, depois que tinha tirado tudo, aí agora ele vai tocar em quem? Nos filhos. Aí vem os filhos. Depois que tira toda a riqueza, depois que tira todas as propriedades, aí Satanás vai e toca nos filhos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando chega o mensageiro dizendo, olha, veio um vento muito forte sobre a casa do teu filho que estava dando um banquete e todos morreram. Só eu escapei para vir trazer a notícia. Você imagina um pai e uma mãe receber uma notícia num dia só. Ele já tinha recebido todas as notícias, que os seus bens tinham sido saqueados, que tinham sido roubados ou que tinham sido mortos. E agora chega o último mensageiro com a última notícia, dizendo, olha, deu um vento muito forte
E lá na casa onde teus filhos estavam, acabou-se tudo, só sobrou eu para trazer a notícia. Olha, irmãos, isso é muito forte para mim, para você, para nós, igreja do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos passando por algo que nós achamos que nós estamos já morrendo, de eu vou morrer. Ou muitas das vezes a gente estamos passando por algo algo insignificante, eu posso até assim dizer. Algo até insignificante, ao comparar com o que Jó passou. Ô, irmã, que palavra, não é? Mas é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. E eu só falo aquilo que o Senhor me manda falar. Tu está entendendo? Porque eu só falo o que o Senhor me manda falar. E ele disse, fale de Jó. Porque muitas das vezes uma palavra como essa, as pessoas ficam, misericórdia. Que palavra, misericórdia. É para dizer misericórdia mesmo, irmão. Mas é para glorificar a Deus. Porque tudo quanto aconteceu na vida de Jó foi para glorificar o nome do Senhor. E tudo que acontece na minha e na tua vida tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Porque se não for para a glória de Deus, o Senhor não faz nada. Ele não faz nada acontecer, nem na minha vida e nem na tua vida. Que seja de bom e que seja de ruim. Mas tudo tem que ser para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, por último, Jó adoece. Vem a doença, a enfermidade sobre a vida de Jó. E Jó ali adoece a ponto, irmãos, de toda a sua carne se dissolver em água. Se você for pesquisar, você vai ver que até as unhas de Jó caem. Quando a Bíblia diz, o texto diz que Jó pegou um caco de teia para se coçar, significa que Jó não tinha nem uma unha. Tu está entendendo, igreja? Olha aí para tuas mãos. Como é que tá as tuas unhas? Para ver se tu consegue dar um glória nesta manhã para Jesus. Para ver se tu entende a palavra de Deus nesta manhã. Olha aí para tuas unhas. Olha aí para o teu corpo. Como é que ele está? Ele está inteirinho. Os teus filhos estão guardados lá na tua casa ou lá no teu trabalho. E você ainda chegou aqui triste, cabisbaixo, pensando em algo. Ah, não sei. Daraia sobe como na série. De que me andou como na série, como na raçou. Como é que você chegou nesta manhã? Quem sabe você deixou um problema lá na tua casa, achando até que era um grande problema. Naia série, como naia sobre. Mas esta palavra nesta manhã vai deixar você sair daqui na certeza de que o problema que tu deixou lá na tua casa não é nada para Deus resolver.
Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Jó começa a se coçar com um caco de telha. Eu vejo aqui nessa história, nessa passagem de Jó, quando nós vamos, que já ouvimos muitos pregadores falar sobre a águia. Louvado seja Deus. Outro dia eu ouvi aqui a irmã Jeane falando sobre a águia, e já ouvi outras pessoas. Nós entendemos, irmãos, que a águia, ela só tem 40 anos de vida. Presta atenção. A águia, ela só vive 40 anos. Mas ela tem que fazer uma escolha, irmã Quitéria. Se ela só quer ir até os 40 anos, ou se ela quer ir até os 70. É ela que tem que escolher se ela só quer viver os 40 ou se ela quer continuar até os 70. Deus te paraia sobre comanaiassé. Deus te diz assim nesta manhã, irmã Jeane. Deiamante o comanaiassé e o comanaiassô. Tenho eu contemplado tudo. E tenho eu visto tudo. Deiamana sobre comanaiassé. Tu vai ter uma surpresa. Porque já tem algo preparado para ti. É algo muito grande. E o Senhor vai te levar a um lugar. E quando tu chega lá, já estará sob comanaiassé. Tá tudo assim, ó. Tudo pré-camana sobre comanaiassé. Até os presentes. Tá lá, tudo já preparado. Te digo para tu, é uma terra diferente, vice? É uma terra diferente. E não vai demorar não, vai ser rápido. Porque assim te diz o Senhor, que Ele tem pressa. Oh, de comanaia séria, comanaia séria. E a águia, irmão, ela tem que fazer a escolha. Se ela quer parar ou morrer, não é só parar, é morrer. Aos 40 anos, ou se ela quer continuar vivendo até 70 anos. Porque a palavra diz que a águia, ela vive 70 anos. Mas ela só vive 70 anos se ela tomar uma posição, se ela fazer uma escolha e ela tiver coragem de fazer o que tiver de fazer. Oh, aleluia! Fala de posição, de determinação, de coragem. E nos últimos dias, Deus quer pessoas corajosas, Deus quer pessoa determinada, Deus quer pessoas que não olhem para trás, mas que continuem marchando na presença do Senhor. E a águia, ela escolhe viver mais 30 anos. Mas para isso ela tem que passar por um grande processo. A águia, ela tem que ficar escondida. A águia, ela sobe para a penha maior, mais alta. Enquanto ela está com força, ela escolhe a penha, o rochedo mais alto que tiver. E enquanto ela ainda tem força para dar aquele último voo, naquele tempo, aos 40 anos,
ela dá aquele voo e ela sobe para a penha mais alta que tem, que ela avista. E lá ela entra dentro da penha e lá ela fica. E sabe o que é que acontece durante esse tempo? Acontece, irmão, eu creio que todos aqui já conhecem a história. A águia começa a arrancar primeiro as suas penas. E ela arranca, sabe com o quê? Com o bico. Vou te explicar por que ela deixa para arrancar ou quebrar o bico por último. Porque é com o bico que ela faz primeiro todo o processo que tem que fazer. Há um mistério aqui nesta manhã, irmã Jane. Há um mistério, irmã, aqui nesta manhã. Eu queria que você pudesse ver o que é que eu estou vendo aqui dentro deste lugar. O que é que Deus está me revelando e me mostrando aqui a olho nu dentro deste lugar. Tem anjos aqui neste lugar, irmão, passeando. Com bandejas. Porque entrou gente aqui neste lugar. E você veio. E você deixou um problema lá na tua casa. E tu entrasse. Mas o Senhor me mostra anjo aqui, ó, com bandeja. Passando aí, aonde você está. Tem anjos passeando aqui neste lugar, nesta manhã. Bem amante, eu comanaia séria. Eu te digo até assim. Até cirurgias. Está sendo feita com o vistoril de Deus nesta manhã. Até cirurgia está sendo feita, porque tem anjos aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o processo da águia, irmão, ela começa a arrancar as penas com o bico. Agora você imagina uma pessoa já fraca. Ela já estava fraca, debilitada. E agora ela tem que arrancar pena por pena, com o seu próprio bico. E isso, ela tinha que se retorcer, porque ela tinha que arrancar todas as penas. E existe pena na ave por frente, por trás, nas asas, na cauda dela, na cabeça. E ela tinha que se retorcer. Ou seja, ela tinha que fazer muito movimento para arrancar as penas, todas as penas do seu corpo. Mas ela arrancou pena por pena. E eu creio que cada pena que ela arrancava, irmã Jeane, sangrava. Porque ela estava arrancando as penas cruas. Porque quando nós vamos matar uma ave, você coloca água no fogo para ferver e você coloca a ave dentro. Eu creio que aqui já tem muitas pessoas que fizeram isso. Hoje tem os abatedor, mas eu fiz muito isso. E ali você colocava a ave dentro, que era para as penas soltar mais rápido. Não ter tanta força, você não botar tanta força para puxar. E quando mesmo assim, você algumas da asa ou da cauda, que são as mais duras, quando nós íamos puxar, saía com carne. Saía com um pedaço de carne naquela pena. Mesmo assim era a águia. Ela arrancando as suas penas. Ela arrancando com o bico. Sangrava e também arrancava com um pedaço de carne. E ela ali tinha que se retorcer. Para frente, para trás. Se baixar.
porque existia pena em todo o seu corpo, e ela tinha que arrancar todas as penas. E ela arrancou todas as penas. Creio eu que demorou um processo, porque durante esse tempo, eu creio que ela enfraqueceu muito mais, e ela teve um tempo para se recuperar, para que ela pudesse fazer o outro processo. E qual foi o outro processo agora? O outro processo agora, irmãos, da águia, foi arrancar as unhas. Ó, irmão, eu queria que as irmãs prestassem atenção. Amém, irmão? Porque aqui é o momento que nós temos tão importante de adorarmos a Deus, de ouvir a palavra, de aprender do Senhor, de receber a nossa bênção. Muitas das vezes, irmão, por uma distração, nós perdemos a nossa bênção. E agora o segundo processo da águia. Arrancar as unhas. Vai tentar arrancar uma unha tua aí? Tenta aí, irmã Marinalva, arrancar uma unha. Irmã Jaqueline. Quando nós vamos na manicure, que a manicure tira um bife, né? Chamado bife, né? Lá, cutuca. E tira um bife, você sente uma dor? Ou quando uma unha é encravada, que você tem que ir para descravar aquela unha, você sente uma dor infeliz. Agora imagine você pegar a sua unha aqui, ó. Pega o alicate aí e pega e arranca aí uma unha tua para tu ver. Tu tá entendendo o que Deus está tratando conosco nesta manhã? Você está dizendo, tá doendo. Vou ficar ali, mas não. Dá certo não. Eu vou sair dali. Tá doendo demais. Estão me machucando. Mas é só para tu crescer. É só para te dar crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ela começa agora, irmão, o processo de arrancar as unhas. Imagine você, arrancar unha por unha. E quando ela arrancava, eu creio, é uma imaginação assim, mas quase uma realidade. Porque se você pega aqui e vai arrancar a unha, o sangue faz isso, ó. E cada vez ela ia perdendo vigor, irmão. Cada vez de um processo, a águia, ela ia perdendo vigor. E ela arrancou todas as suas unhas. E quando ela terminou de arrancar todas as suas unhas, creio eu que demorou mais um processo para que ela se fortalecesse de novo. E agora, o último estágio, o último processo da águia. Ela procura uma rocha. E agora, como ela já tinha arrancado as penas, já tinha arrancado todas as unhas com o bico, porque ela tinha que usar o bico para fazer isso. Aí agora ela procura uma penha, uma rocha. E ali ela começa a bater o bico. Ela ali começa a bater, a bater, a bater, até arrancar o bico. E agora ela arranca o bico. E agora ela fica lá, sem nenhuma pena, sem nenhuma unha e sem o bico. Porque ela teve uma determinação. Porque ela teve que fazer uma escolha de só viver os 40 anos ou ir até os 70. Se ela não fizesse a escolha, não tomasse uma posição, ela só viveria 40 anos. Ela só ia ali até aquele dia que ela deu aquele voo para a penha mais alta, para se esconder, para fazer e para passar o processo. Porque tem tempo das nossas vidas que nós temos que nos abaixar. Porque as ondas estão tão altas. Aí você se abaixa um pouco.
E a águia ali passou por esse processo. E lá ela ficou, até se fortalecer. Depois foi nascendo as penas, foi crescendo as unhas. E agora a palavra do Senhor diz, irmãos. Olhe, alguns historiadores dizem, o que eu acho lindo, é que enquanto essa águia, ela estava lá, escondida na penha, tinha outras que iam levar o alimento para ela não morrer. Irmã Érica, coisa linda, né? Coisa linda, irmãs. Enquanto ela estava lá, escondida, porque a águia não queria que ninguém visse, as outras não visse ela naquele estado, principalmente o macho. Imagine nós, mulheres, nós queremos aparecer de qualquer jeito, desarrumada, para os nossos esposos, para os nossos namorados, queremos aparecer bonita. E a águia, irmão, ela não queria que os machos vissem ela naquela situação. E nem as outras fêmeas foram escolhidas. 4. Mas 3 nem ia onde ela estava. Os historiadores dizem que elas levavam alimento. E quando chegava lá, as 4, 3 ficavam em uma certa distância. E só uma pegava o alimento e ia levar onde ela estava. Porque ela não queria ser vista pelas outras. Pelo estado que ela se encontrava. Pelo estado que ela se encontrava, irmãos. Ela não queria nem que as outras vissem o estado que ela se encontrava. E ali uma ficava indo levar, voltava, pegava o das outras e ia levar. Você veja que coisa linda. Enquanto ela estava doente, enquanto ela estava passando pelo processo, as outras estavam lá, levando o alimento para ela, cuidando das feridas dela. É por isso que no início, sobre Jó, eu te fiz a pergunta: como é que nós estamos? Será que nós estamos ajudando umas às outras? Será que nós estamos, irmãs, ajudando como devemos um aos outros? Porque é assim que a palavra nos ensina. É assim que a palavra diz. E quando nós vamos para Jó, você vê que Jó tinha muitos amigos. As pessoas até se sentavam para ouvir Jó falar, porque Jó era uma pessoa que tinha uma boa palavra, que falava bem. Mas quando Jó caiu naquela situação, quantos amigos de Jó apareceu? Quantos amigos de Jó apareceu para cuidar de Jó? A Bíblia diz que Jó ficou lá, na cinza, coberto com pano de saco, as suas unhas caíram, a sua carne se descompôs, e ele agora só tinha um caco de teia para se coçar. Mas os amigos, entre aspas, que apareceram, três, não foi para ajudar. Apareceram para apontar, para acusar.
É por isso que nessa manhã eu te fiz a pergunta quando eu li o texto de Jó. Como é que nós estamos, igreja do Senhor? Nós estamos preocupados, que temos que nos preocupar sim, com o Rio Grande do Sul, do Norte, com outros estados, com outros países, sim, nós temos que nos preocupar. Mas com a igreja, como igreja que somos, como é que nós estamos? É a pergunta que eu te faço nesta manhã. E a você que está aí na live nos assistindo. Como igreja, como é o nosso comportamento? Como nós estamos agindo um com os outros? Chega lá para ajudar, chega lá para dar uma força, não chegar para apontar, dizer como os amigos, entre aspas, de Jó, chegaram para dizer, tu está nessa situação aí porque tu pecou, alguma coisa tu fez, porque ninguém fica numa situação dessa aí que tu está, sem ter pecado. Olha, e Jó lá, fiel a Deus, ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Mas ele disse, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Olha, quando estamos passando por um processo, irmão, são muitos que se levantam para apontar. Ela está assim porque pecou. Ele está assim porque pecou. Chegaram lá e disseram, oxe, que situação é essa, Jó? Tu, um homem tão rico, todo mundo te rodeava tu para ouvir o que tu falava. Tanta junta de boi, 10 filhos, olha, 7 homens e 3 mulheres. Não sei quantas juntas de boi. Tu era o homem mais rico do Oriente. E tu estás aí agora nessa situação. Alguma coisa você fez, viu? Você pecou contra Deus para você estar aí. Mas o texto diz que Deus, o próprio Deus, foi quem deu testemunho de Jó. E nessa manhã eu quero te dizer para você, igreja do Senhor, que não se preocupa se tem alguém te apontando, te acusando por algo que está acontecendo na sua vida, por algo que está acontecendo com você, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade financeira, seja qual for o estágio que você está passando e que as pessoas estão te apontando. Olha, tem um que é quem vai te justificar. Quando Satanás chegar para acusar, ele vai dizer, ele vai dar testemunho. É o próprio Deus. Tu viste lá na terra, tu vem de onde, Satanás? De rodear e passear pela terra. Aí Deus diz, tu viste lá o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel e que tem se desviado de quê? Do mal. Do mal. Nenhum pecado Jó tinha. Nenhum. Jó não tinha blasfemado, não tinha pecado, não tinha nada. Tudo aquilo estava acontecendo para a glória de Deus. Porque Deus ia fazer algo maior. O texto diz que o segundo estágio de Jó foi melhor e maior do que o primeiro. Porque bom não é o começo, bom não é o meio, mas melhor é o fim. Melhor é o final da tua história. Melhor é o final da tua história. Melhor é o final da nossa história, igreja.
não é o começo, não é o meio, melhor é o final. E o texto sagrado diz, quando nós continuamos na história de Jó, que depois de tudo, de até a sua esposa, né? Nem ela ficou do lado dele, mas ele lá. E ela diz, no final, o estágio de Jó foi melhor. Porque uma coisa é certa, irmão, entenda. Algo aqui dentro desse texto. Veja que Deus tirou tudo que Jó tinha, mas Deus não tirou a esposa. Deus não tirou a esposa. Aqui há algo tremendo. Deus tirou toda a riqueza, Deus tirou até os filhos, Deus tirou a saúde, mas Ele não tirou a esposa do lado de Jó. E o texto sagrado diz que lá na frente, a família de Jó, todos se reuniram e todos foram visitar Jó. E cada um que ia levava ouro, levava prata, levava algo precioso para ele. Tanto que o último estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. Então, nesta manhã, glorifique a Deus pelo que você está passando. Glorifique a Deus se alguém está te apontando. Glorifique a Deus se tem alguém te acusando de alguma coisa. Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós devemos nos alegrar quando alguém estiver nos apontando, nos acusando, por amor de Cristo, por causa da palavra. Então, se nesta manhã eu deixo para você esta palavra, para que você saia daqui fortalecida, fortalecido, para você que está aí na live, você saia daqui, você saia aí da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você saia fortalecido no Senhor, porque o teu estágio vai ser melhor. O final vai ser melhor do que o primeiro. E tenha certeza de uma coisa, que Deus é quem vai te justificar. Não vai precisar você abrir a boca para nada. Para nada. Se você estava pensando ou arquitetando em falar alguma coisa, em dizer alguma coisa, tão somente fique de boca calada, porque quem vai te justificar nessa causa é Deus. Amém, igreja? Eu deixo essa palavra para você nessa manhã. Creia, tome posse. E se você acha que tu está passando por coisa difícil, pensa na história de Jó. Medita na história de Jó. Medita, vê o que foi que a águia passou, para que ela pudesse ter vitória e viver mais 30 anos. Então, nesta manhã, Deus tem vida longa para nós. Deus tem coisas novas para nos entregar. Deus está nesta manhã passando, olha, tem anjos, irmãos. E tem pessoas aqui que até nem sabia que estava com um problema. Nem sabia, irmã Érica. Nem sabia não, nem sabe. Mas depois tu vai saber. Porque aqui eu vejo anjos. Anjos com bandeja, com visturil. E que está fazendo cirurgia nesta manhã. Tem anjos aqui, irmão. Eu queria que você pudesse ver. Tem anjos. Anjos passeando com bandeja assim, ó. E você nem sabia que você tinha esse problema. Mas Deus vai fazer você saber. E você vai saber, porque Ele vai confirmar com você que foi naquele dia que Deus passou. O anjo passou com um visturil na bandeja. Fez a cirurgia que tu nem sentiu. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui eu já quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Agradecer porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é bom, irmão. Em nome de Jesus, continua na presença do Senhor e creia nessa palavra. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Bom não é o começo, bom não é o meio, mas melhor é o final. Amém? Toma posse nessa manhã, em nome de Jesus.